Deus. Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Individualmente eu não sei quem tanto está aí nos assistindo, talvez muitas pessoas, como nós estamos vendo, muitas pessoas vão assistir a esse culto depois. Ele vai ficar salvo em nossa fanpage da igreja, então sinta-se abraçado, fique aí com os meus cumprimentos. Assim como eu já disse no domingo, acho que não só eu, mas todos, mas vou falar por mim. Estou com saudade de todos, saudade dos nossos cultos, dos nossos momentos de abraço, de cumprimento, as nossas brincadeiras, Eu creio que nesse período de quarentena está servindo para todos nós, de enxergarmos a importância da igreja física mesmo, de nós irmos a um local, nos reunirmos, uma assembleia, uma reunião. Isso faz muita falta. Vamos lá para a nossa palavra de hoje? Se você está com a sua Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia e já vamos adiantando o livro de Lucas no capítulo 15. Lucas capítulo 15 a partir do verso 11. E eu já quero começar essa mensagem, esse período de palavra, já perguntando para você: como você estava antes da crise? Isso mesmo, como você aí, você que está assistindo, você que está olhando para a tela aqui agora, como você estava antes da crise? Faz lá uma recapitulação, vamos relembrar como o Rafael estava antes da crise. Como você estava antes da crise? Guarde essa pergunta que ao longo da mensagem, ao longo da palavra você vai entender. Vamos ler? Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande crise, uma fome, e começou a padecer de necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando chegou perto de casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: O que está acontecendo aqui? E ele lhe disse: O teu irmão voltou, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Somente até aqui. Somente até aqui. Creio que é do conhecimento de muitos, da maioria, essa passagem. E assim como eu, você deve conhecer essa passagem com o seguinte nome: o filho pródigo. Amém? Depois você tem total liberdade de continuar a leitura aí na sua casa, e nós vamos meditar um pouco nessa palavra agora, porque eu tenho uma mensagem aqui para você. Deus já falou muito comigo nessa mensagem,
E agora eu creio que Deus estará aqui me usando com a sua graça, com a sua misericórdia, para passar um pouquinho para você. Então, anote aí no seu coração, na sua cabeça essa palavra. Amém? Vamos lá? Primeiro, eu quero esclarecer aqui 2 pontos para você. Filho pródigo, ele chega para o pai e fala: pai, quero a minha parte na herança, quero uma grana aí, quero ir para o mundão, quero curtir, quero aproveitar aí, está tendo umas festas, uns eventos aí na região, quero a minha parte, quero picar a mula, quero curtir. Agora eu faço uma pergunta para você: ele tinha direito? Ele tinha direito? Sim ou não? Não dá, né, para saber se o povo está respondendo sim, se está respondendo não, né? Isso é o duro do culto online. Mas vamos lá, ele tinha direito? Sim, ele tinha direito, ele era filho. Todo filho tem direito ao que é do pai. Amém? Guarde isso, ele tinha sim direito. Aqui ele não cometeu nenhum erro. Muitos dizem: poxa, ele pediu a herança só se pede quando o pai morre. Então, teoricamente, ele matou o pai dele antes da hora. Sim, também está certa essa corrente. Mas o que eu quero dizer aqui é que era de direito dele. Era diferente se algum estranho viesse pedir uma parte. É estranho se um terceiro chegasse para o pai dele e falasse: viu, o senhor é muito rico, tem muito dinheiro, dá um pouquinho para mim. Aí ele não teria direito, mas nós estamos aqui falando do filho. Então é muito importante você fixar nesse momento que sim, ele tinha direito. Só que qual que é o problema aqui, Rafael? O problema aqui é que ele tinha direito, mas ele pediu no momento errado, ele pediu antes do tempo. Aqui nos mostra pessoas, e assim como ele, pessoas que agem por impulso, pessoas que agem sem pensar. Será que alguma vez nessa caminhada sua até aqui, eu não sei, você que está assistindo, quantas experiências você já passou, qual é a sua idade, se você, quantas experiências você já passou, eu não sei. Mas será que em algum momento até hoje você já não agiu? Foi o erro dele. Ele tinha o direito ao que era do pai, pois ele era filho. Porém o erro dele foi pedir antes do tempo, pessoa impulsiva, pessoa que age sem pensar. E para isso nós até estávamos antes da quarentena falando sobre isso, né, nos nossos cultos de ensino, que é o fruto do Espírito, que vem para nos dar a paciência, sabe? Aquela baixada de bola, pensa antes de fazer, domínio próprio. Precisamos buscar isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero deixar claro aqui com vocês. A Bíblia fala no verso 14 o seguinte: e havendo ele gastado tudo, somente até aqui, ele gastou tudo. Esse é o segundo ponto que eu quero bater um papo aqui com você que está aí nos assistindo, e você que talvez vai assistir isso daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano. Lembrando que essa live vai ficar salva, então compartilha aí no Facebook, compartilha para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alimentadas nesse momento. Segundo ponto, ele gastou tudo. Aí eu pergunto para você: ele poderia ter gastado tudo? Sim ou não? Deixa eu ver se eu consigo ouvir aqui, não dá para ouvir, os comentários não chegam para mim. Ele poderia ter gastado tudo, sim ou não? Sim, era dele, não era dele? O dinheiro era dele, era do pai, o pai deu para ele, ele tinha direito, ele tinha total direito de gastar tudo. Mas aí que está o problema, e que eu quero que você preste muita atenção. Você poderia ter gastado tudo, mas como foi gasto esse dinheiro? Como ele gastou? Ele gastou mal. A palavra diz, se nós lermos inteiro aqui, ele gastou com meretrizes, fala o nosso português, claro, com prostitutas, com bebidas. Ele foi para a balada, ele foi para a cidade badalada, encheu a cara, pagou, fechou o camarote, pagou para todas as mulheres subir, deu pulseirinha. Nos dias de hoje seria mais ou menos isso. Foi o que ele fez. Ele pegou essa grana e torrou na noitada. Se fez do bonzão em algumas noites ali ou semanas, nós não sabemos, e gastou tudo. Esse é o detalhe que eu quero fixar aqui com vocês. O problema não foi ele ter gastado tudo, o problema ele foi ter gastado tudo de forma errada. Uma coisa é eu chegar para você que está aí assistindo agora, e eu dar R$1.000 na sua mão.
Você pode fazer várias coisas com esses R$ 1.000. Eu posso chegar amanhã para você e falar, viu, cadê esses R$ 1.000 aí? Aí você pode falar, vixe, não tem mais nada aqui. Só que aí eu vou perguntar, tá, mas não tem mais nada por quê? Talvez você pode falar, porque eu comprei uma geladeira que estava precisando para minha casa. Show de bola. Porque eu investi lá no Tesouro Direto, na Bolsa de Valores, e eu só vou poder pegar esse dinheiro corrigido e com juros e bem maior daqui 2, 4, 5, 6, 10 anos, por exemplo. Entende a diferença de gastar bem e gastar mal? Até fica aqui um alerta para nós, nesse período de quarentena, de crise, né, que nós estamos vivendo, e ainda vamos passar pela crise mesmo. Nós só estamos entrando nela, na crise econômica que o mundo vai passar. Especialistas dizem que é a pior recessão da história, porque todos os países no mundo ao mesmo tempo vão entrar nessa crise. Então, nesse momento é muito importante termos sabedoria em como vamos gastar o nosso dinheiro, porque dinheiro, por enquanto, não nasce em árvore. Por enquanto, pelo menos eu não tenho uma máquina de fazer dinheiro aqui em casa. O pastor Beto não tem, a minha esposa não tem, a minha mãe não tem, e creio que você não tenha. E se tiver, dá um toque aqui. Brincadeira. Então perceba que nesse momento é muito importante gastarmos com sabedoria. Até o meu pai estava brincando hoje que todos os dias nós precisamos comer, nós precisamos beber água, tem que pagar a conta de energia, gasta o gás, várias despesas que nós temos, principalmente com comida, né? Tem que pagar a conta de internet. Se você está assistindo isso é porque você está tendo alguma despesa aí na sua casa, senão nem o sinal de internet você teria, não é verdade? Só que não está entrando dinheiro. Até meu pai estava brincando que nós vamos no supermercado, compramos uma misturinha, compra isso ou aquilo, você gastou lá X reais. Tá, mas e quanto entrou nesse dia? Não entrou nada. Nós estamos vivendo um momento que está tudo parado, em que não está entrando, só está saindo. Então é necessário nós termos sabedoria e administrar bem o que chega na nossa mão. Amém? Porque talvez você está assistindo e você fala assim, pô, Rafael, eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma cesta básica, ou talvez preciso que alguém me abençoe com dinheiro. Tá, mas você vai saber administrar isso? Vamos ser bem sinceros. Ou você vai ficar dependente disso? Entende? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse é o segundo ponto grave. Ele gastou tudo. Sim, o problema não foi ele ter gasto tudo, o problema foi ele ter gastado de forma errada. Agora eu faço uma pergunta para você. Você conhece alguém que já quebrou financeiramente? Quebrou, chegou no fundo do poço. Tinha uma empresa, investia, tinha funcionários e quebrou. Eu conheço várias pessoas assim. E tenho certeza que você que está assistindo também conhece alguém. É possível uma pessoa que quebra se reerguer? Sim ou não? É possível. Sim, é possível uma pessoa que quebra se reerguer. Só que agora vamos mudar um pouquinho a pergunta. É possível uma pessoa quebrada se reerguer numa crise? Aí eu já não sei. Aí é um pouco mais complicado. Concorda comigo? E é o que nós vemos aqui no verso 14, que diz assim: e havendo ele quem? O filho pródigo, gastado tudo, houve naquela terra uma crise, uma grande fome. Não bastasse ele ter saído da casa do pai, pego a parte dele na herança, torrou todo o dinheiro de forma errada para ajudar, logo após veio uma crise. Talvez muitas pessoas estão passando por esse aperto hoje, que quando veio esse coronavírus, essa quarentena, muitos empregados foram mandados embora, e nós estamos vendo empresas que estão fechando, cada dia aí temos notícias, infelizmente, para algumas empresas não tem outra opção. Então talvez tem pessoas passando por isso hoje, pessoas quebrando, passando por uma história praticamente idêntica aqui a do filho pródigo. Gastou tudo, está pagando até o último suspiro, usando cheque especial, empréstimo para pagar funcionário, para pagar guia, para pagar os boletos, e chega uma crise gigantesca como essa.
Está entendendo o que eu estou querendo dizer? É possível uma pessoa quebrada se levantar, sim, mas e em uma crise? Aqui eu quero que você grave um ponto importante dessa mensagem, desta palavra para essa noite. O que importa é como você está quando a crise chega. O que importa é como você está quando a crise chega. Você vai entender isso. Vamos lá? Eu até anotei aqui algumas coisas para você entender melhor. O problema não é a crise. O problema aqui não foi a grande fome que chegou na Terra. Eu vou provar para você. O problema hoje não é quarentena. O problema hoje não é coronavírus. Você vai entender. Você vai entender através de tudo que eu vou passar aqui para você. Que o problema não são essas coisas. O problema é como você estava quando o coronavírus chegou. O problema é como o filho pródigo estava quando a grande fome veio. Imagina se essa crise vem, se essa grande fome vem, e naquele momento ele tinha investido dinheiro, ele não tinha gasto tudo, ele tinha reservas. Você acha mesmo que ele precisaria ir lá cuidar de porcos e tentar comer comida de porco? Não. E agora vamos trazer para os nossos dias, para a nossa realidade atual, para a nossa realidade, né, bem dizer. Não é a crise o problema, não é o coronavírus o problema é como você estava quando tudo isso chegou. E eu vou provar para você. Veja bem, quem que está morrendo com o coronavírus? Quem que está morrendo, Rafael? Pessoas que já tinham problemas antes do coronavírus. Pessoas com asma, bronquite, obesidade, hipertensão, pessoas com diabetes, fumantes com problema de pulmão, pessoas com problemas pré-existentes. É a grande maioria arrasadora de pessoas que estão passando mal com esse coronavírus. E muitas das mortes que são divulgadas é que eles não falam, eles falam, fulano morreu com coronavírus, pessoa morreu com coronavírus, não sei quantas milhões de pessoas morreram, mas eles não falam qual era o quadro da pessoa. E quando você vai pesquisar, você vai puxar, você vê que, opa, essa pessoa morreu de coronavírus, não, mas ela teve aqui, ela tinha bronquite, o quadro se agravou, ela já tinha um problema. Então aqui se atente que o problema real não é a quarentena, não é o coronavírus, não é a crise econômica, o problema é como nós estávamos quando tudo isso chegou. E muita coisa ainda está por vir. E o problema não são as coisas que virão, o problema é como nós estaremos quando essas coisas chegarem. Eu anotei aqui, empresas não vão quebrar por causa da quarentena, não vão. Eu sou advogado, presto consultoria para empresas, assim, junto com o meu pai, o pastor Beto, e eu garanto para você, e numa conversa depois nós podemos provar para você no papel, que uma empresa não quebra por causa da quarentena. Ela vai quebrar porque ela não tinha planejamento, porque ela não tinha reservas financeiras, porque ela não tinha um bom capital de giro, ela não tinha crédito na praça. Por esses motivos que as empresas vão quebrar nesse momento. Porque quando nós falamos de empresa, realmente uma empresa normal, cotidiano, o empresário ele acorda todo dia tendo que ganhar dinheiro naquele dia para poder pagar o outro dia, e assim vai. Nós sabemos que a realidade é essa, infelizmente. Mas se nós formos ver na parte teórica, o que os especialistas recomendam, consultores recomendam, assim, eu como advogado, meu pai como consultor, o que a gente recomenda para as pessoas é que a empresa e tanto a pessoa física, você tem que ter no mínimo guardado 6 meses do seu custo, no mínimo. Alguns dizem 12 meses do seu custo. Talvez você que está assistindo aí, pessoa física, só tem pessoa física assistindo, é óbvio, né, Rafael? Não tem como um CNPJ estar assistindo esse vídeo. Você que está assistindo, você tem, por um acaso, 6 meses do seu custo guardado? Ou 12? Eu acho que menos de 0,1% tem.
Não, nossa educação financeira no Brasil é muito pobre. Nós carecemos de educação financeira. Mas eu estou falando tudo isso para você entender que as empresas não vão quebrar por causa da crise da quarentena. As empresas vão quebrar porque elas já estavam num estado ruim. Elas já estavam vendendo o almoço para pagar a janta. E isso não é legal. Então são por esses motivos que muitas empresas vão fechar. Famílias, da mesma forma que talvez vão passar algum perrengue, que vão passar até fome, não é por causa da quarentena, não é por causa do coronavírus, é porque já não tinham esse planejamento, é porque já não tinham reservas financeiras, é porque já não liam livros, é porque já não faziam curso de administração, é porque já não buscavam conhecimento na área financeira para poder crescer, para poder saber administrar melhor o seu dinheiro. Entende o que eu estou falando? Muitos casais vão se divorciar, infelizmente, nessa quarentena. Eu vi uma pesquisa que na China, essa pesquisa é do mês passado, o número de divórcios pós a quarentena deles, porque para eles lá começou bem antes, disparou absurdamente. Só que esses casais estão se separando não é por causa da quarentena, é porque já tinham problemas no relacionamento, no casamento, que não tinham sido resolvidos. A quarentena, a crise, não vai divorciar ninguém, não vai fechar empresa nenhuma, não vai fazer ninguém passar fome. O que vai fazer essas coisas acontecerem são problemas pré-existentes, coisas que já existiam antes da crise. Você precisa entender isso muito bem. E eu quero falar aqui para você que um certo dia chegou uma crise gigantesca no mundo. Talvez, não sei se já passamos por uma igual, mas um certo dia chegou uma crise dessa gigantesca. Só que tinha lá um rapaz chamado José, está lá em Gênesis. José, ele estava preparado, e quando essa crise chegou, ele não só não passou fome, como ele salvou a população mundial, porque do Egito alimentou o resto do mundo, iam buscar comida lá, porque lá tinha uma pessoa preparada antes da crise chegar. Então perceba que talvez se no Egito, naquela época, não tivesse um José preparado ali, um bom administrador, um bom intérprete de sonhos, com discernimento e sabedoria, com governo, se não tivesse, talvez nem estaríamos aqui hoje. Toda a população mundial tinha morrido de fome naquela época. É o que a palavra nos conta. Consegue entender? Faz sentido isso para você? Não importa, isso aqui é forte, mas eu tenho que falar. Não importa se você já foi bom, não importa. Não importa se você já teve dinheiro, não importa. Não importa se você já teve paciência na vida, não importa. Não importa se você já foi uma pessoa de oração. Nossa, eu já fui uma pessoa, mas eu orava. Tem pessoa que fala assim, né? Eu já vi. Não importa se você já teve muitas experiências com Deus. Também conheço pessoas que falam, nossa, já tive experiência com Deus há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nossa, já tive muita experiência com Deus. Tem pessoas que falam assim. O que importa é como você está agora. Aí, nesse momento, você está assistindo esse culto ao vivo, talvez você vai assistir depois, mas o que importa é como você está agora. Não importa se já teve, se já foi, se já fez, deixou de fazer, não importa. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vem buscar aqueles que estiverem bem no momento. Jesus não vai vir buscar aqueles que fizeram, aqueles que oraram, aqueles que já foram bons, aqueles que já fizeram caridade, aqueles que já tiveram muitas experiências com Ele. Não, Ele vai vir buscar aqueles que estão bem no momento. Aqueles que estiverem com o Espírito Santo naquele momento do arrebatamento vão subir. Por isso que a palavra diz que muitos vão chegar lá e falar, mas eu orei, eu preguei, eu já curei em teu nome, eu já fui missionário. E Jesus vai falar, não te conheço. Por quê? Porque o importa é o momento. Por isso que a nossa salvação, ela é constante. Sim, eu creio que sou salvo, tenho que ter certeza da minha salvação, assim como você tem que ter certeza da sua salvação. Você tem que percorrer essa busca
para você pegar e falar para você assim: eu tenho certeza da minha salvação. Porém, você vai tomar cuidado, assim como a palavra diz, cuide para que não caia. É diário, porque o arrebatamento, a palavra não dá sinais de quando vai ser. Fala que é como um ladrão. Você nunca sabe quando um ladrão vai assaltar um lugar, vai roubar uma casa. Então, quando Jesus vier, ninguém vai estar esperando. Esperando no sentido de, olha, ele está vindo, falta 5 minutos. Todo mundo, vamos ajoelhar aqui, vamos dar a mão. Porque se nós soubéssemos, eu tenho certeza que a gente faria isso. Nós íamos armar um mega culto na igreja, né? Com comida até para a gente ficar lá. Vamos pessoal, 10, 9, ia ser desse jeito, ia ser igual Réveillon. Mas não é assim que funciona. Por isso que a palavra diz que 2 estarão dormindo, um vai acordar e vai falar: opa, cadê que estava aqui? Vai estar 2 trabalhadores num campo, um vai sumir, o outro vai ficar. Vai ter mulheres grávidas que vão ter do seu ventre arrancada a criança e vai ficar ela. Porque salvação, quando Jesus voltar, é no momento, puf, voltou. E como que você vai estar naquele momento? Será que você vai estar bem naquele momento? Será que você vai estar tendo uma vida de oração naquele momento? Agora. O que importa é como você está agora. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu espero que você esteja entendendo e que não só você grave isso no seu coração, mas que você mande essa mensagem para mais pessoas, porque mais pessoas precisam ouvir essa palavra. É tempo de voltar às boas práticas e de se arrepender. Eu tenho para mim que se eu acordei hoje, significa que as misericórdias do Senhor se renovaram na minha vida, ou seja, eu tive mais uma chance, a graça dele está sobre mim de novo. Então, eu creio também que se você está ouvindo a minha voz agora, através desse vídeo, não importa o que passou na sua vida para chegar até aqui, não importa se você era uma prostituta, um prostituto, usuário de droga, assassino, ladrão, bandido, não importa. O que importa é o agora, daqui para frente. Entenda isso pelo amor de Deus, é pelo bem da sua vida e da sua alma. É tempo de se arrepender e é tempo de voltar às boas práticas. Talvez se você é aquela pessoa que dizia assim: eu orava muito, já tive muita experiência com Deus. Talvez se você é essa pessoa saudosista que chama, né? Pessoa saudosista que gosta de ficar falando no passado. É hora de renovar, é hora de começar a fazer de novo e não parar mais. Amém? Para terminar essa mensagem, estou quase acabando, essa foi a introdução, amém? 3 passos para sair da crise. Nós vimos aqui o filho pródigo, ele entrou nessa cilada, ele entrou no momento de crise. Agora eu vou te dar 3 passos para sair da crise, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro passo para sair da crise, Lucas 15:17, diz assim: e caindo em si, disse, somente até aqui. Esse é o primeiro passo para sair da crise. A palavra diz que o filho pródigo caiu em si. Algumas versões dizem tornando em si, significa cair na real. Então esse é o primeiro passo para você sair da crise. Caia na real. Eu vou falar o português claro para você me entender e enfiar isso na sua cabeça. Precisamos cair na real dos nossos problemas. Não tem coisa pior. Eu, Rafael, a Priscila, que nós somos pessoas que nós gostamos de ajudar as pessoas, a resolver os seus problemas, de aconselhar. E não tem coisa pior de pessoa que não cai na real. A pessoa que não enxerga o problema dela, ou às vezes até enxerga, mas não admite. Nossa! Se você é assim como eu, você sabe o que eu estou falando. Chega a dar uma raiva, sabe? A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. A gente fica irado nessa hora. Poxa vida, essa pessoa parece que dá vontade de abrir a cabeça dela, chacoalhar, fazer a pessoa cair na real. Esse é o primeiro passo para sair da crise. Cair na real, identificar o problema. E grave isso, uma coisa muito importante, isso aqui é muito legal. Deus fala muito comigo nessa questão. E isso, todos nós temos que aprender a viver isso. Que é o seguinte: problemas que eu criei, eu que tenho que resolver.
Problemas que você criou, é você que vai resolver, não é Deus. Nossa, Rafael, não é Deus, mas Deus não pode. Pode, mas problema que você criou, é você que vai resolver. Entenda isso. Está cheio de pessoas aí querendo que Deus faça o trabalho delas. E esse é um grande erro, um grande perigo. Você vai ficar estagnado. Cai na real, identifica o problema e saiba que se é você que criou esse problema, é você que vai ter que sair dessa situação. Assuma. Tem muitas pessoas que estão assistindo aí agora, que estão vivendo situações, problemas que se instalaram e estão querendo jogar para outras pessoas resolverem, mas não é você que tem que resolver. Talvez é você e ela, talvez é você e ele, eu não sei, tem homens e mulheres assistindo. Situações que você criou, que vocês criaram, é vocês que vão resolver. Não jogue para as outras pessoas, muito menos para Deus. Sim, você tem que orar, se reunir, colocar no altar de Deus, mas quem vai ter que resolver o problema é você, se você criou ele. Amém? Não culpe o governo, não culpe o Bolsonaro, não culpe o Dória, não culpe os vizinhos, não culpe as igrejas, não culpe a sua família. Lembra que eu falei? Estamos sem dinheiro. Não é culpa do governo, não é culpa de ninguém, a culpa é sua. Talvez eu, Rafael, esteja passando por um momento assim, vocês não sabem, mas talvez eu estou precisando de um dinheiro para pagar uma conta e essa mensagem vem primeiro para mim. Eu tenho que falar, Rafael, o problema é seu, que não administrou bem quando tinha dinheiro, que não guardou, que não investiu. Entende? Isso se chama autorresponsabilidade. Nós temos que assumir os nossos erros e não jogar a culpa em outras pessoas. Grave isso, esse é o primeiro passo para você sair da crise e eu diria que é o passo mais importante até. É o principal passo, porque não adianta você fazer os próximos passos que eu vou te dar antes de você cair na real e identificar o problema. Eu até costumo dizer para as pessoas que eu aconselho, que eu converso, que quando a pessoa identifica o problema e assume, a pessoa realmente fala assim, não, realmente, eu sou uma pessoa assim, estou pisando na bola nisso. Opa, já é meio caminho andado, é show de bola tratar com pessoas assim e ajudar pessoas assim, porque pessoas que caem na real, identificam o problema, você que